Boa tarde, muito bem, muito bem-vinda, muito bem-vindo a todos. Estamos continuando na RISE 2021. Nesse momento, nós vamos entrar na mesa Conectividade no Campo e IoT. IoT é a internet das coisas, ou seja, como é que a internet está embarcada hoje em todos nos gadgets, todos os instrumentos que a gente utiliza. E para falar sobre isso, nós vamos contar aqui com a participação do Gregory Riordan, né, que o Gregory é graduado em mecatrônica pelo Centro Tecnológico de Mecatrônica do Rio Grande do Sul, em administração pela Universidade Luterana do Brasil, no Rio Grande do Sul, com MBA em gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, e o Gregory é diretor de tecnologia digitais da Precision Solutions e Telematics da CNH Industrial para a América do Sul. Tem mais de 20 anos atuando no setor do agronegócio, passando por áreas de manufatura, desenvolvimento de produto e marketing, atuando com foco nas áreas de automação, agricultura de precisão, telemática, telemetria e transformação digital. Gregory ainda é o presidente da Associação Conectar Agro, e nós vamos falar um pouco mais sobre essa associação e o que ela pretende fazer, o que ela faz. Além disso, nós vamos contar também com a participação do Renato Bueno. O Renato lidera o desenvolvimento de negócio em segmentos verticais da Nokia para a América Latina e, após mais 15 anos em posições de marketing e vendas na América Latina, o Renato também tem um MBA em gestão de negócios no IBMEC Brasil e um mestrado em telecomunicações pela Escola Politécnica de Turim, na Itália. Ele graduou-se em Engenharia Elétrica e Telecomunicações pela UFMG, aqui no Brasil. Também vamos contar com o Alexandre Dalforno. O Alexandre lidera o time de marketing no segmento corporativo de IoT da TIM Brasil, sendo também responsável pela empresa, pelo projeto 4G TIM no Campo. Ele tem mais de 20 anos de experiência no mercado de telecomunicações, com mestrado e doutorado em telecomunicações pela PUC do Rio de Janeiro. Também é professor adjunto na UERJ e está no grupo TIM desde o ano 2000. Muito bem, para a gente tratar dessa mesa da conectividade no campo, a gente sempre se pergunta aqui que avanços a tecnologia e a conectividade pode proporcionar de melhorias ao produtor rural, à atividade tecnológica, a atividade agropecuária, perdão. Que hoje em dia, por exemplo, se você tem... eu sou engenheiro agrônomo, mas desculpa, eu não me apresentei a todos e não me apresentei. Meu nome é Gilberto Fujimoto, sou engenheiro agrônomo, sou diretor de comunicação da Confanhab e também fui diretor da AEAG, que estamos aqui representando. É um prazer estar aqui presente e compartilhar essa conversa com todos. Mas a questão é o seguinte: eu, como engenheiro agrônomo, hoje, se eu encontro uma praga, por exemplo, ou uma doença, por exemplo, uma lavoura de tomate no Rio de Janeiro, digamos que essa lavoura tenha 5 hectares, eu sou obrigado a pulverizar toda a lavoura, porque eu preciso proteger essa lavoura de perdas de pragas e doenças. No entanto, se você usa a tecnologia hoje de sensores, chamados NDVI, algum NDVI local, nos permite analisar, por exemplo, a cultura para além, inclusive, do espectro visível e permite identificar, por exemplo, uma área em reboleira, uma área delimitada, onde essa praga e a doença está atacando com mais intensidade. Isso permite, por exemplo, reduzir o consumo de agrotóxicos 50%, 80% daquilo que eu utilizaria idealmente. Enfim, também há um outro dado importante, que talvez a gente oriente um pouco a nossa reflexão, é o seguinte, que o Brasil e o Rio de Janeiro também está mais ou menos nisso. O último censo agropecuário promovido e realizado pelo IBGE em 2017 apontou que 63% dos estabelecimentos agropecuários, das propriedades rurais, têm telefone. No entanto, só 28% em nível nacional têm acesso à internet. No Rio de Janeiro, é um pouco menor, 35% dos estabelecimentos agropecuários do Rio de Janeiro têm acesso à internet, mas só 7% no Rio têm acesso a e-mail. Olha que interessante. Falando sobre isso, Gregory, o que hoje
o Conectar Agro pode fazer para aumentar, para melhorar a conexão do homem, do produtor rural, no benefício da sua produção, da sua vida? Perfeito, Gilberto. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns aí pelos organizadores do RISE, né, por trazer esse tema. Esse é um tema que, acho que não só no Rio de Janeiro, como todo o Brasil, ele vem despontando, ele vem chamando atenção e não é por acaso, é pelo grande potencial que a conectividade tem aí de revolucionar, né, os negócios e de ter um papel aí fundamental no próximo estágio, na próxima revolução do agro brasileiro. Queria pegar alguns ganchos, Gilberto, do que você comentou, porque acho que é importante, e vocês vão ver ao longo dessa pequena apresentação aqui que nós preparamos, tá? Eu vou fazer ela, mas tanto o Renato quanto o Alexandre, eles também, as empresas deles, e eles fazem parte do Conectar Agro. Então, a gente aqui já é velho conhecido, né? Apesar de ser de empresas diferentes e também de telecomunicações e de agro, nós já estamos conectados aí há 2 a 3 anos, tentando resolver, né, esse impasse na agricultura de levar a conectividade. Então, isso é uma coisa muito legal, né, para mim, que tenho, você leu meu currículo, né, eu tenho mecatrônica, mas estou metido em agricultura, então participar dessa automação no campo é super importante. E eu acho que um ponto também que você pegou, né, usando o exemplo do produtor de tomate, né, tipicamente um produtor com não muita área, isso é uma coisa legal também que o Conectar Agro busca, é viabilizar essa conectividade não só para o grande produtor, mas também para o pequeno. Porque, parafraseando um pouquinho a TIM, né, a conectividade ela não tem fronteiras. Então, quando você estabelece a conectividade num lugar, na verdade, tu não beneficia só uma fazenda, né, de grande produtor. Tu beneficia todo o entorno e as pessoas que estão ali. Então, isso é muito legal também. A gente trouxe aqui para vocês um pouquinho, né, sobre o Conectar Agro. Eu quero falar um pouco sobre os desafios, né? O que é dificuldade, o que é o problema que a gente está querendo resolver, o que foram as realizações até o momento, e também discutir aqui, né, esses benefícios que tu trouxe, né? De imagens, enfim, dados de máquina, né? Hoje nós temos máquinas que estão no campo que têm mais tecnologia do que um avião, né? Em termos de precisão de GPS, sensoriamento, etc. E esses dados por si só, dentro de um ecossistema fechado, eles aumentam a eficiência. Agora, dentro de um ambiente de Big Data aberto, tem muita coisa que dá para fazer com esses dados e fazer uma verdadeira transformação digital na agricultura. A conectividade, ela se insere como uma coisa muito importante nesse contexto. Então, passando aqui, pessoal, e por favor, né, Renato e Alexandre me complementam aqui, em qualquer momento que vocês acharem interessante. Aqui, ó, isso é um ponto também importante, Gilberto, porque muitas vezes a conectividade ela chega na sede da fazenda, né? No telefone lá dentro do escritório da administrativo. Mas aonde a gente precisa conectividade hoje não é só na sede, é lá no meio do campo, né? Eu vou dizer a lavoura, o campo, a plantação de tomate, mas é onde a produção acontece. Só te interromper um minuto aqui, para o pessoal claro. da organização. Os slides estão apresentando? A gente que não vê? Então tá. Acho que sim. Ah, tá bom. Segue, Gregor. Beleza. Obrigado, Renato. É importante, senão daqui a pouco a minha explicação aqui não faz sentido também, né? Mas o que é importante é realmente levar essa conectividade aonde a produção ela acontece. Porque é ali que estão as máquinas, ali que estão as pessoas trabalhando, ali que a logística precisa ser melhorada, ali que também precisa da conectividade. Então, a gente preza muito por isso, levar a conectividade para o campo. E quando a gente faz um paralelo hoje, né, isso aqui é um retrato do Brasil, 84, né, existe 98% de cobertura de todas as cidades, né, onde as pessoas vivem. Então, 84% da população que vive nas cidades hoje, desculpa, tem 98% de cobertura e 84% dessa população ela está na cidade. Então, na cidade não é problema, mas as cidades onde é que elas estão concentradas, principalmente nas regiões costeiras e nas grandes metrópoles.
não se estende para o agro. E no agro, do lado direito, no campo aqui, você tem um paralelo que é completamente diferente, né? Uma cobertura de 11%, quer dizer que de 10 lugares que tu vai no agro, 9 não tem conectividade. Então, ele é um contraste muito forte com aquilo que a gente está acostumado hoje na cidade. E é isso que o Conectar Agro ele quer mudar. Ele quer levar essa conectividade, esse nível de cobertura que está na cidade, também para o campo. Tá? Esse é o nosso grande desafio como associação. E eu acho que também como grande desafio, né, não é por acaso que as cidades estão cobertas, porque é lá que tem pessoas, lá que, né, as pessoas compram linha de celular, etc. A gente também precisa achar um modelo que faz sentido para o campo. Outro fator importante, né, que nesses 11% de cobertura é onde acontece 26%, quase 27% do PIB brasileiro. Ou seja, 30% da riqueza produzida no Brasil acontece nesse local. E ele está só 11% coberto. Então, olha uma oportunidade que a gente tem, né, de cobertura, de melhorar processos e de aumentar ainda mais essa produtividade. Como é que isso tudo surgiu, pessoal? Alguns anos atrás, nós estávamos aqui como empresa agrícola, tal como TIM, Renato como Nokia, as outras empresas aqui que também participam do Conectar Agro, a ACO, FieldView, JAC, debatendo esse tema. Qual que é a melhor conectividade para levar? Existiam várias, né? Existia a rede privada, existia a rede aberta, existia redes de baixa capacidade e alta capacidade. E nós estudamos bastante isso em conjunto, né? Para entender o que são as dores do produtor, o que ele precisa resolver e que tipo de tecnologia que a gente precisa levar para resolver esses pontos. Então, esse foi o primeiro papel do Conectar Agro. E o que foi, hoje parece mais óbvio, mas o que foram as conclusões desse trabalho, desse estudo que foi feito das necessidades? Que o nosso produtor, ele cria uma rede aberta. O que quer dizer aberta? Quer dizer uma rede onde ele pode usar o celular dele, onde ele pode conectar a máquina dele, onde ele pode conectar o drone dele, onde ele pode conectar nessa rede qualquer coisa que precisa se conectar. E não uma rede proprietária que ela resolve só o problema da solução A, B ou C, porque senão toda vez tu tem que instalar uma nova infraestrutura para conectar uma nova solução. Ele queria uma coisa aberta. Hoje parece óbvio, naquele momento foi uma descoberta. Segundo, acessível. Tem que ter uma relação investimento-retorno que faça sentido, senão não vale a pena investir. E terceiro, ele queria uma coisa simples. Então, ele quer uma coisa que, assim como o nosso celular aqui, que a gente pega, liga, né, para um amigo, para um familiar e funciona, ele também quer conectar a máquina dele e esquecer. Ele não quer fazer manutenção de rede, operação de rede, ele quer uma coisa simples. Isso acabou nos levando naturalmente aqui para o que estava começando a ser disponibilizado na época, que era o 4G, e especificamente o 4G a 700 MHz, sendo disponibilizado a partir do desligamento da televisão, né, analógica, e daí permitiu a entrada dessa frequência específica, que inclusive ela vai mais longe do que as outras frequências tipicamente utilizadas. E para a área agrícola isso é ideal, porque eu quero cobrir muito espaço e às vezes eu tenho pouca densidade de disperso. E o que foi o legal aqui, pessoal? Acho que a partir dessa escolha e o trabalho feito por esse time, nós conseguimos aí nesse quase 2 anos agora de atuação, né? Quase, ainda não 2, né? Mas quase 2, cobrir 6 milhões de hectares com tecnologia 4G no campo, onde ela não existia antes, né? E o que foi o impacto disso? Não está aqui nesse slide, mas foram mais de 50 mil propriedades agrícolas que foram beneficiadas. Então, de 10 grandes projetos, na verdade, se beneficiou 50 mil propriedades, das quais 90% dessas são abaixo de 100 hectares, ou seja, pequeno, né? Que, na verdade, é o grande volume de propriedades que existem no Brasil. Eu tenho uma certa democratização, né, da tecnologia também para o pequeno. E o que foi legal aqui, que também trouxe um benefício para mais de 600 mil pessoas e cobriu aqui uma malha rodoviária de mais de 25 mil quilômetros, por onde circula
produção, por onde circulam os veículos e por onde acontece o comércio nesse lugar. Então, acho que foi um resultado bem legal. Fala, Renato. Aproveitando, então, a deixa que você deu para a gente poder contribuir aí ao longo da sua fala. Lógico. E aí, pegando o gancho também do Gilberto no início, né, falando da partida da internet das coisas no campo, toda essa tecnologia 4G ativada, né, o sinal 4G irradiado no campo hoje, ele já habilita a tecnologia que a gente chama de NB-IoT, né, o Narrowband IoT, quer dizer, que é a tecnologia de sensores do 4G, a tecnologia de sensores de baixo consumo de bateria e etc. do 4G. E se ativando com o NB-IoT, esses 6 milhões de hectares, porque o NB-IoT viaja mais longe, né? Então nós estamos falando provavelmente de 12 milhões de hectares cobertos, hoje já com a tecnologia de sensores. Então, para falar, fazer vídeo, né, baixar alta informação, você tem 6 milhões de hectares, mas os sensores podem ir muito mais longe, né? É um dado interessante. Perfeita colocação, Renato. Isso acaba tornando a tecnologia, inclusive, mais abrangente, né? E permitindo mais aplicações, uma armadilha de inseto, né? Alguma aplicação que demanda baixa capacidade de transmissão, ou eventualmente que até um sensor com uma bateria se conectando nessa rede, né? Super importante esse ponto. E aí, o que é legal disso aqui, gente? Essa imagem, ela retrata um pouquinho, né, o que a gente está querendo abranger. Um pouco do que o Renato acabou de falar aqui, onde a gente tem um campo, na verdade, não é só máquina que tem lá, né? Tem gente, tem as pessoas que trabalham, tem as pessoas que vivem, tem máquinas, obviamente, tem sensor, tem produção, tem vacas pastando, né? Tem bois pastando, tem escolas, inclusive, né, rurais que estão nesse meio. E a grande pegada aqui é, né, como é que a gente leva essa conectividade, por isso a escolha do 4G 700, e consegue beneficiar todo esse ecossistema. E no final das contas é olhar aqui, é a possibilidade de conectar máquinas, coisas, né, e pessoas. E que isso também traga um benefício, né, para quem está lá na ponta. Então, para o produtor, às vezes a gente que vive na grande cidade é muito fácil nós pegar e se comunicar, né, com um fornecedor ou um parceiro. Lá no campo não é. E a conectividade, ela traz esse benefício. Gregory, posso fazer uma observação? Pode, por favor. Não, eu acho que isso que você falou é algo que a gente, nessas nossas andanças aí pelo agro, né, e eu, como você falou, a TIM é uma empresa do telecom, não é uma empresa de agro, né, agora acho que está cada vez mais de agro, né, cada vez mais a gente está falando de agro. A gente vê como a comunicação é importante, né? Quer dizer, a gente mirou na comunicação das máquinas, né? Essa era o grande intuito inicialmente, é fazer as máquinas se comunicarem, a internet das coisas acontecer, e a gente percebeu que existia um hiato, né? Um gap enorme de conexão, de conectividade para aquela população, para aquele trabalhador rural que estava, na verdade, não inserido digitalmente, né? Então, acho que essa nossa abordagem, ela é uma abordagem realmente que trabalha de uma forma geral, né? Quer dizer, com uma solução que é multisserviço, né? Ela não é somente para conectar as coisas, né? Somente conectar, fazer a internet das coisas, ou habilitar a internet das coisas, mas também habilitar a digitalização do homem do campo, né? Digitalizar a família do homem do campo, digitalizar, né? A gente está no meio da pandemia, agora eu estou há mais de ano em casa trabalhando de home office, né? Falando com vocês de home office, e graças à conectividade, né? Então, imagina a quantidade de crianças, de pessoas que estão, na verdade, isoladas, na verdade, por conta da pandemia, e que, tendo essa conectividade, podem ter acesso, né, ao que a gente está fazendo aqui, ter acesso à informação e tudo mais. Então, acho que essa é uma grande beleza, né, que a gente foi descobrindo ao longo do projeto, do trabalho do Conectar Agro, mostrando que a gente, na verdade, está mudando vidas, né? E tem depoimentos sensacionais, assim, emocionantes de famílias, né? Que recebem a conectividade, né? Do nada, né? Porque elas não estão esperando, porque é no meio do nada, muitas vezes, realmente. E aquilo realmente muda a condição daquela família naquela região, né? Obrigado, Gregory. Não, perfeito a colocação, Dal. Eu gosto de usar o exemplo, né? Imagina que tu tá no meio do campo e tu precisa fazer uma transferência bancária, né? Hoje aqui no celular nosso a gente manda um Pix, né? Em poucos segundos. Lá você tem que pegar seu carro,
dirigir até a cidade e até a agência bancária e depois voltar. Isso pode levar meio dia. Então, assim, às vezes a gente leva meio à toa, né, todos os benefícios que a gente tem com a conectividade, mas realmente ele faz uma mudança muito forte na vida das pessoas, né? E aí também, né, todo esse monitoramento dos dados do campo, o que está acontecendo, o que está acontecendo com a produção, né? E, obviamente, todos os benefícios e os ganhos que isso traz. E falando de... Opa. Só fazendo uma pequena... complementando o que você está falando, uma das dores de cabeça do produtor rural, às vezes, é o seguinte, ele está muito bem no campo, mas quebrou um giga qualquer, um sensor qualquer da sua máquina. Ou às vezes está faltando um parafuso na sua máquina, uma porca na máquina. Ele tem que parar todo o material, ir para a cidade para comprar o bendito parafuso, a bendita porca. Se você tiver alguma situação que a conexão permita você fazer isso, é uma mão na roda imensa. Às vezes a gente fica pensando que a alta tecnologia que vai nos beneficiar em cima de sistemas sofisticados, vai sim, mas algumas coisas simples também ajudam imensamente. Exatamente, exatamente. Começa pelo simples. Eu até brinco às vezes, né, que a gente tem uma pirâmide de Maslow da conectividade, né? E essas necessidades mais básicas, às vezes, são as que têm o maior impacto. Óbvio que as outras também são importantes, mas começa por essa base. Muito legal. E assim, falando um pouco mais sobre isso, né, quando a gente fala em pessoas, né, imagina que você está lá no meio de um canavial e a cobra pica a perna de alguém, né? Como é que você chama a ambulância? Então, aqui tu tem uma aproximação com os serviços públicos. Hoje, o quanto que a gente aprende na internet. Eu, quando tenho uma dificuldade, esses dias eu estava aqui, eu furei um cano sem querer com a minha furadeira na parede, começou a ir água para tudo que é lado. Onde é que eu recorri para resolver? Eu fui no YouTube, como reparar um cano furado. E lá tinha 10 vídeos que explicavam como. Assim, essa educação formal e técnica, né, tanto a formal com EAD, quanto esse acesso à informação, ele é uma coisa que hoje as pessoas que vivem nessa condição de falta de conectividade são privadas. E quando vem, né, de graça, que nem o Dalforno comentou, essa conectividade, muda a vida das pessoas. Hoje a gente consulta o Google para tudo, né? Por exemplo. E tem outra questão que é extremamente importante, gente, né? Eu acho que teve uma palestra antes sobre o agro é pop, né? Teve uma conversa sobre isso, mas, gente, o que tipicamente acontecia no agro? A gurizada, né, a molecada aí, quando tá crescendo, o sonho deles é ir para a cidade. Por quê? Cara, porque não tem tecnologia, não tem futuro, entre aspas, no agro, né? E isso é uma coisa super importante que a conectividade ela traz todo o benefício da cidade, de conectividade, de poder usar o Facebook, de poder acessar, né, esses dispositivos, esses aplicativos para um ambiente rural, né? Ou seja, que nem eu comentei com vocês, hoje tem coisas mais tecnológicas no campo do que existem nas cidades, né? Os GPS que hoje trabalham em trator são mais precisos do que GPS de Boeing. E a gente precisa reter esse talento, essa mão de obra qualificada no campo para trabalhar com isso. Essa digitalização, ela também vem para favorecer isso. E com tudo isso, né, toda a qualidade de vida, isso pode também trazer. E um outro aspecto bem importante, Gilberto, você tocou nisso antes, né? Mas, no final das contas, né, tudo também é uma questão de investimento e retorno, né? Assim, é importante nós ter um investimento, ou ter um retorno para justificar um investimento. E a conectividade, ela tem um custo, ela tem um investimento. E aqui a gente traz para vocês um exemplo, talvez não é tão o dia a dia do Rio de Janeiro esse exemplo, mas só para vocês entenderem como ele acontece. Aqui é uma propriedade aí de 1.500 hectares no Mato Grosso, né, uma fazenda, eu diria que média, que planta principalmente soja, e que foi feito um levantamento aqui dos tipos de benefícios que eles teriam com a conectividade. Então, a gente tem a redução, né, a eficiência em agroquímicos, em combustível, né,
inclusive a redução com outras alternativas de comunicação que às vezes tem na fazenda, né? O rádio PX lá, o rádio dedicado para isso. A gente tem uma série de reduções de custo e também alguns aumentos, né, de produtividade e também disponibilidade de máquina. E disponibilidade de máquina é super importante, porque tu paga um ativo, um valor relativamente caro, todo minuto que esse ativo está parado, tu está perdendo dinheiro. Então, deixar a máquina disponível, ter a peça, né, como você falou antes, Gilberto, é crítico para aquela máquina ter o menor custo total de propriedade, né? E hoje, assim, só complementando o teu exemplo, as máquinas hoje já estão identificando não onde elas estão quebradas, mas onde elas vão quebrar. Não vão quebrar. Então, a gente pode, inclusive, antecipar a compra, usando o teu exemplo, do parafuso, antes que ele quebre, e fazer uma manutenção preditiva, né? Para que essa máquina ela não pare mais. E o que é legal aqui, tipo, nesse exemplo, somando todos esses benefícios, teve uma economia aqui de 266 mil reais só pela conectividade. O que representa, nesse caso, se a gente dividir pelo tamanho da fazenda, em torno de 177 reais por hectare. Isso hoje é em torno de 2 sacas de soja, né? E o custo, a implementação da conectividade, hoje da está girando em torno do que? Meia saca? Não, na verdade é um pouco menos até que meia saca de soja, porque por conta do aumento da soja, inclusive, né? Então, a gente tem 1/4 de saca de soja, mais ou menos. Mas essa relação de quase 4:1, né, Gilberto? Ela mostra que, e num ano, né? Ela mostra que realmente a conectividade, ela traz esse retorno no primeiro ano, várias vezes no primeiro ano, então ela é super justificável. E para finalizar, só aqui a gente tem, obviamente, mostrei o que a gente fez, né, um pouco do desafio. A gente tem uma meta aqui de seguir crescendo, né? Obviamente que a pandemia, toda essa situação hoje, ela está nos segurando um pouco, mas a gente tem uma meta de crescer até 2022, 13 milhões de hectares, praticamente dobrar, né, esse volume ali que vocês viram. Então, a ampliação da cobertura, levar a conectividade para mais locais é uma prioridade do Conectar Agro, mas junto com isso a gente tem também alguns pilares de que a gente quer levar essa conectividade com qualidade. Por quê? Porque quando tu leva a conectividade para um lugar, num primeiro momento tu pensa, ó, resolvi um problema. Mas por outro lado, na verdade, tu introduziu um monte de problema. O que eu faço com essa conectividade? Como é que eu tiro o proveito dela? Como é que eu treino a pessoa da minha máquina para operar? Então, o rio baixa e as pedras começam a aparecer, né? E aí, nós temos junto com o Conectar Agro aqui uma iniciativa super importante que é de educação, que é para levar também o conhecimento de como usar a conectividade. Inclusive, estamos trabalhando aí numa fazenda, né, modelo, nesse sentido, para poder criar um conceito e depois multiplicar esse conceito também para todas as outras áreas de Conectar Agro. Outro ponto importante, né, esse modelo de negócio. Como levar, usando o exemplo aqui do Rio, né, como levar a conectividade para o produtor de 5 hectares de tomate. Essa é parte do nosso desafio, senão a gente não vai cobrir toda a agricultura. E o outro ponto extremamente importante, para esse negócio seguir crescendo, a gente tem que fomentar o ecossistema. Não adianta ser só a conectividade, tem que fomentar também todas as soluções que abaixo dela trabalham e que ajudam a trazer esse retorno, né, para poder justificá-la e para poder seguir aumentando aí, né, toda a eficiência e toda a produtividade do agro. Então, em resumo aqui, Gilberto, e aqui eu encerro a minha apresentação, né, nosso objetivo é a universalização da cobertura, é trazer isso para o maior número de propriedades possíveis, como equacionando esse modelo que viabiliza a conectividade, né, em todo o agro brasileiro. Esse é o grande desafio. Então, eu encerro por aqui. Não sei, Dal, Renato, se tem mais algum comentário, mas o que a gente acredita no final é que o agro conectado ele é mais produtivo. Gregory, parabéns. Da nossa vivência
em estabelecimentos rurais, em produção rural, no campo em geral, a gente vê o quanto essa questão da conectividade ela é hoje fator determinante para o sucesso da exploração agropecuária. É determinante. Inclusive para manutenção, para fixação do homem no campo, sem qual ele não tem a mínima condição, saúde, educação, segurança da própria subsistência do produtor rural. Então, acho que a conectividade, concordo, conhecendo agora a proposta Conectar Agro, para mim ela faz todo sentido, um espaço geográfico e um campo de atuação que faz todo sentido para ser ampliado para que toda essa parte haja todo um suporte para a produção rural. Pequena, média, grande, todas elas. Legal. Obrigado, Gilberto. Realmente é um projeto hoje que é para o país, né? E é assim Exato. Que a gente acredita e acredita que vai ajudar muito. Muito bem. Falando sobre isso, Renato, Alexandre, o que vocês gostariam de complementar a apresentação excelente apresentação do Gregory? Posso começar, Renato? Eu acho que um ponto muito importante, nós estamos falando aqui para empresários, né, ou para alunos que querem, né, empreender. Eu, como professor da UERJ, então, hoje pela manhã cedo eu estava numa defesa de projeto de graduação de alunos orientando os meus, então o meu dia a dia é também lidar com alunos, né? Acho que é muito importante também a gente falar um pouquinho do que isso que a gente está falando aqui de cobertura, do 4G, pode trazer de oportunidades, né, para novas soluções, né, para esses empreendedores, para alunos que estão querendo virar empresários, que eu acho que é isso que o Brasil precisa, né? Então, quando a gente pensa no 4G no campo, né, a gente está falando de coisas muito assim sofisticadas, né, como, por exemplo, o exemplo que você deu, né, de câmeras multiespectrais, onde você tem toda uma análise que você pode fazer, né, e transmitir em tempo real essas informações e fazer o processamento desses dados para ter informações, como você pode ter aplicativos, né, simples aplicativos que rodam num smartphone, né, para um produtor rural, para ele poder, por exemplo, fazer o acompanhamento, né, do que ele tem hoje de produção dele, o que ele está fazendo, fazer a rastreabilidade, né, da aplicação dos agroquímicos, do que for necessário. Quer dizer, abre uma oportunidade aí, né, que vai desde o mais complexo e, logicamente, do mais tecnológico, até aquelas aplicações que são mais simples, mas que também resolvem muito do dia a dia do produtor. Então, na verdade, fica, né, um grande convite, a gente deve discutir um pouquinho mais sobre isso, mas convite, né, não só na questão da criação de novos sensores, usando o NB-IoT, que o Renato comentou, que eu acho que é uma excelente oportunidade aí eu acho que tem uma infinidade de possibilidades de desenvolvimento de sensores, e não só de sensores, mas trabalhar com as informações de sensores para criar, né, modelos preditivos, né, em cima dessas informações, como também, né, do básico, que é você trabalhar com aplicações aí em cima de smartphones, que eu costumo dizer, a gente fala muito de IoT, mas talvez o dispositivo mais importante IoT que nós temos hoje espalhados pelo mundo, né, são os smartphones, né, porque eles têm sensor de tudo que é tipo, né, tem uma tela maravilhosa, né, então você consegue fazer, na verdade, muitas das aplicações aí que você precisa no dia a dia através de um aplicativo no smartphone, né? Muito bom, Alexandre. Então, quer dizer que acho que quando a gente olha para o campo brasileiro, e especialmente para o campo no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio, nós temos áreas plantadas, então você tem produções, né, de cana-de-açúcar, de tomate, etc. E a gente tem também muita manufatura, né, tem muita indústria hoje no interior do estado. A gente está falando aqui de indústria turística, estamos falando de indústria de manufatura, né? Quer dizer que a cadeia do agro é uma cadeia complexa. E toda essa cadeia tem uma demanda por conectividade. Então, eu acho que, né, e é muito importante, quando a gente pensa em conectividade, a gente está falando ali de uma torre, uma infraestrutura de telecomunicações, nós estamos falando de toda
uma infraestrutura ali de fibra ótica, rádio, que precisa levar essa conectividade até a torre. Então, eu acho que uma outra necessidade aqui importante, fica o convite para quem está nos assistindo, quer dizer que como é que a gente pode juntos trabalhar esse ecossistema, efetivamente, de empresas envolvidas e de consumidores e de empresas que participam dessa cadeia produtiva do agro, para viabilizar economicamente. Quanto mais pudermos trabalhar junto, né, e subsidiar esse investimento, porque na prática o que a gente está fazendo aqui é criando e demonstrando, né, o valor da conectividade como um habilitador da transformação digital de distintos segmentos, né, entre eles o agronegócio. E o Conectar Agro, ele traz um pedacinho desse ecossistema juntos, todo mundo remando na mesma direção, e já chegamos em 6 milhões de hectares. Se pensando no estado do Rio, da vocação do estado do Rio, eu acho que a gente tem um potencial enorme quando as empresas de manufatura, né, as empresas de turismo, as empresas de transporte, quando todos nós juntos, né, buscarmos os mecanismos de acelerar essa difusão de conectividade para o campo. Né? E como Conectar Agro, acho que também vale talvez deixar um pequeno recado aqui, a gente está cada vez evoluindo, trazendo mais informações. O Conectar Agro, a gente tem até um site na internet, o conectaragro.com.br. Fica também aí o convite para quem quiser saber um pouco mais. Beleza. Renato, eu não conhecia, eu me interessei por essa proposta. Eu acho que os profissionais do agro, os engenheiros agrônomos, engenheiros agrícolas, engenheiros florestais, veterinários, como todo, acho que tem interesse também nisso, porque hoje a tecnologia, hoje a informação, quer dizer, a conexão do produtor rural que está lá no campo, o custo dele se deslocar é alto, né? Ele não vai fazer isso todos os dias, a não ser que sejam trajetos pequenos, trajetos curtos, mas o custo dele é alto e, no entanto, ele precisa saber, às vezes, ele tem que saber de antemão qual o preço que está o preço do produto dele no Ceasa, para ele poder saber se ele vai valer a pena ele descer com a mercadoria, encher um caminhão, descer com a mercadoria meia-noite para chegar lá à meia-noite, para poder vender o produto na pedra do Ceasa. Se não estiver valendo a pena, é melhor que ele economize, inclusive, esse caminho. Então, há todo um conjunto de informações, pensando nessa questão da cadeia produtiva do agro, e sem desmerecer também toda a questão social que está envolvida nela, mas que hoje é fundamental e que pode ser a diferença entre você tomar prejuízo ou ter lucro dentro da sua atividade. Então, isso aí é uma coisa importantíssima para a gente pensar em desdobramentos da conectividade no agro, no sentido de melhorar a produtividade e a competitividade do agronegócio, no Rio de Janeiro, especialmente. Gilberto, esse ponto é um ponto interessante, né? Imagina que temos aqui uma empresa, desenvolvedores de aplicação, que estão pensando numa solução específica para uma fazenda, para um sítio ou para uma empresa dessa cadeia produtiva, né? Então, para você gerenciar qualquer coisa em tempo real, né, e para automatizar, para controlar o ponto de partida, sensoriar, e o tempo real, eu acho que é o que a gente entrega com a conectividade, né? O tempo real, a tomada de decisão em tempo real, a possibilidade de controlar qualquer coisa em tempo real. Normalmente, a empresa de aplicação vai buscar por uma solução dela de conectividade. O que a gente começou a perceber no agro, né, Gregory, quando começamos esse trabalho, há 2, 3 anos atrás, é que estávamos caminhando para, numa fazenda, eu tenho Wi-Fi, e vou te falar, a gente tem desafio de usar o Wi-Fi dentro da casa da gente, eu vi fazendas cobertas com Wi-Fi, tá? A gente ia para uma outra fazenda, para os técnicos aqui, né, e a fazenda usava um LoRa numa frequência de 900 MHz, a gente ia para uma outra fazenda, ele estava olhando para uma outra tecnologia, quer dizer que a gente estava caminhando realmente para um quebra-cabeça de soluções que ia impactar tremendamente a escala justamente do desenvolvedor de tecnologia. Então, o convite do Alexandre ali, né, você vai desenvolver uma aplicação, você vai pensar numa tecnologia. Hoje, o 4G e o NB-IoT, em 700 MHz, você provavelmente tem dispositivo para qualquer coisa que você precisar. Não existe um NIC de comunicação hoje que não converse essa tecnologia.
Então, quer dizer que quando todo mundo olha e pensando que a conectividade é o alicerce, né, a base, é a fundação da construção da digitalização, daí a importância desse trabalho e da gente caminhar na mesma direção. Ou seja, para implantar tecnologia, a gente não basta ser só conectado a ela, mas as pessoas precisam se conectar para haver uma uniformidade no grau de implantação dessa tecnologia, para que ela seja portável, né? Até numa região, se implante uma mesma proposta tecnológica para uma mesma região, né? O que vai facilitar e baratear o custo dela. Acho que tem um ponto importante aqui, se eu puder contribuir também, Gilberto, que o Renato comentou, né? Não é só digamos assim, a pequena startup que hoje tem essa dificuldade de vislumbrar Tá bom um pouquinho? Então aí ainda caiu a luz aqui na minha casa. Voltou a tempo. De vislumbrar voltou. De vislumbrar o caminho por onde vai a tecnologia. Eu, por exemplo, hoje, eu que trabalho numa multinacional, nós estamos planejando as nossas aplicações para 2 a 3 anos daqui para frente. Né? Os projetos que nós estamos trabalhando hoje são 2 ou 3 anos. E participar e conseguir influenciar o caminho de como vai estar a conectividade é extremamente importante para nos trazer uma segurança, né, de qual modem que vai sair naquela máquina que vai estar conectada daqui a 3 anos. Eu acho que essa questão do caminho da conectividade, para quem desenvolve soluções, ela traz também uma segurança, né, que para que lado ir. Porque antes dessa situação que o Renato explicou, eu não sabia para que lado ir. Eu podia, né, gastar $1 milhão desenvolvendo um modem que daqui a 1 ano, quando eu lançasse ele, estaria obsoleto. Então, isso é super importante. O que para mim é novo, Gregory, é isso, ou seja, não basta você buscar a sua solução para a sua fazenda, mas o ideal seria que você buscasse uma solução que pudesse ser compatível com toda aquela região e, com isso, baixar custos, inclusive, de implantação dessas tecnologias. Exato. Esse eu acho que é o grande pulo do gato, se eu posso dizer assim, do Conectar Agro, né? Porque essa massificação dos componentes, essa questão de poder usar um chipset de prateleira para colocar dentro da minha aplicação, dentro do meu modem, ela traz um grande benefício, né? Quando a gente olha o ecossistema conectado, na verdade, os dispositivos que estão ali, né? Não é a torre que mais custa, são os dispositivos realmente que estão ali na fazenda conectadas, fazem 70% do custo. Então, reduzir esse custo, né, dos componentes é extremamente crítico para voltar a essa questão aí do retorno sobre o investimento. Interessante. Ou seja, nós precisamos mais do que como conectar a tecnologia, conectar as pessoas e elas criarem suas próprias redes para tentar apoiar soluções e isso ter escala para que essas tecnologias possam ser implantadas, né? Exato. O que você acha, Alexandre, que você que estava falando aí a respeito das tecnologias e do pessoal das startups, como fazer essas conexões? Pois é, eu acho que a gente tem aqui, né, falamos bastante sobre ecossistema, né, acho que essa talvez tenha sido o grande termo, né, que nós buscamos com a criação do Conectar Agro, né, é todo mundo remar na mesma direção, de forma que a gente consiga criar, né, um padrão natural, né, e um padrão mundial, né, que não é um padrão só Brasil, né, um padrão que existe no mundo todo, que eu costumo dizer, você traz um sensor da China, ele vai funcionar nessa rede também, né, então você acaba tendo, né, um ecossistema mundial a seu favor, né, não só para redução de custo, mas para você ter disponibilidade, inclusive, de dispositivos, de sistemas para rodar. Então, acho que esse é um ponto que, sem dúvida, ajuda muito os desenvolvedores, né, e a gente está falando aqui com desenvolvedores atuais ou os futuros desenvolvedores de soluções, né, que estão por aí.
E um ponto importante, né? Acho que, de novo, existem várias tecnologias, né? E a gente está falando muito de 5G agora, né? Acho que em algum momento a gente vai acabar falando de 5G. Recentemente fizemos um evento, né, lá no Mato Grosso, onde estávamos todos nós lá, né, Nokia, TIM, né, o Conectar Agro com a CNH, né, e tudo mais, apresentando e mostrando qual vai ser o futuro, né? Então hoje nós temos um presente muito, muito, muito próximo, né, da gente conseguir fazer as coisas acontecer com o 4G, que é a realidade. A gente já tem aí, né, 6 milhões de hectares, vários produtores se beneficiando e conseguindo tirar valor, né, dessa conectividade. E o 5G, né, a gente está falando de uma tecnologia 4G que, na verdade, é o precursor, né, do 4G. Assim como amanhã a gente vai ter o 5G rodando, mas você precisa, na verdade, ter a digitalização dos processos da fazenda, né, seja qual for o tamanho dela, né. Hoje você tem processos analógicos, então você precisa trabalhar na digitalização desses processos. E você não precisa de 5G para fazer a digitalização dos processos, né? Você precisa, na verdade, de vontade, né, de querer, né, trabalhar com o que você tem hoje, né, com o 4G, né, que atende a mais de 95% dos casos de uso, e conseguir criar, né, esse valor já hoje, né, hoje com o que nós temos. Então, essa é um pouco da nossa proposta, e tá aí, né? Eu acho que da mesma forma como eu vou falar uma coisa que vai contra até o meu negócio, mas no futuro eu espero que a conectividade seja esquecida, né? Que seja tão, na verdade, assim, simples, né? Como é hoje na cidade, né? Hoje a gente está com o celular ligado e você não está preocupado se você tem ou não sinal. Você tem esse sinal, né? Você tem sinal, você está falando, você está navegando, né? E eu espero que no futuro a gente tenha essa mesma questão na área rural, onde você não se esqueça, na verdade, que você tem por trás, né, toda essa questão da tecnologia que a gente está falando e da conectividade, né, seja qual for a tecnologia, né, que está por trás, né. Acho que a gente só lembra que tem energia elétrica quando acaba, né? A gente agora com o Gregory caiu, aí você lembra que tem energia elétrica, tem conexão. Nesse período a gente lembra quando chegar a conta também, né? Eu olhei no YouTube aqui como religar a energia e consegui, Gilberto. Ele foi lembrar disso. Não vai lembrar disso. Mas essa é uma coisa importante para nós. A gente tem visto, os palestrantes aqui, os colegas estão vendo, hoje a gente tem visto o desenvolvimento de startups voltadas ao agronegócio de uma maneira assim, muito intensa. O pessoal de Piracicaba, da Exalc em Piracicaba, tem fomentado bastante, Viçosa um pouco. Aqui no Rio, nós também estamos à espera de que isso possa ampliar de uma maneira interessante. O Rio de Janeiro aqui, acho que foi mostrado aqui, nós temos uma vocação para a agricultura, especialmente para a olericultura, para a produção no cinturão verde, né, a apresentação das hortaliças e tudo mais, tomate, que é muito importante, além de leite, carne, enfim. A despeito do Rio de Janeiro ser o estado mais urbano da federação, no entanto, ela também tem uma agricultura, às vezes até tão grande ou maior do que alguns outros estados. O problema é a proporcionalidade que ela tem dentro da economia e da própria população, que é muito urbana. No entanto, você tem uma produção agrícola importante aqui dentro do estado e que abastece um mercado de consumidor muito grande, obviamente, talvez o segundo maior mercado do Brasil, especialmente com hortaliças, né? E aí, isso com certeza será importante para que a gente possa ampliar a lucratividade, a sustentabilidade da produção rural. Então, isso aí, para mim, acho que tem uma oportunidade muito grande. Então, quem está nos ouvindo aqui, de desenvolver tecnologias e soluções para o setor rural, eu acho que será, assim, excelente, né? E aí, uma coisa que, por exemplo, Renato, Alexandre, Gregory falando, coisas que a gente não imaginava, mas que hoje são importantes. A própria segurança, a segurança pública hoje é um problema, é uma preocupação para quem está hoje no campo.
Mas também não só isso. Eu não vou ficar também só numa pauta pesada, mas também da questão de otimização de questões dos processos produtivos. E também essa que vocês falaram de uma forma tão brilhante, que é a questão social. Isso, para mim, ela é fundamental. Você ter um problema de saúde, saber a quem recorrer, e mais que isso, uma oportunidade de educação, uma oportunidade de trabalho, saber a quem recorrer e estar dentro do campo, isso aí é fundamental. Ô Gilberto, tem o tema do ESG, né? É um tema hoje em pauta, acho que para qualquer organização, especialmente para aquelas com capital aberto. E boa parte das ações, e pensando efetivamente nesse ecossistema de desenvolvimento de aplicações, né? A gente sempre parte buscando que uma empresa possa economizar recursos ou que ela possa gerar mais ingresso, mais receita, né? O ponto de partida do desenvolvimento de qualquer aplicação, de qualquer produto. Quando a gente olha para o agro, você pode trazer eficiência, e um exemplo muito interessante é justamente que o Gregor, inclusive, mostrou nesse estudo. Eu tive a oportunidade de trabalhar em primeira mão no levantamento desses dados, nas entrevistas com os produtores, e na parte de, quando a gente gerencia em tempo real uma aplicação de defensivos, por exemplo, você consegue economizar a aplicação de defensivos, que é um insumo caro, né? E que, se aplicado de forma desmedida, tem um impacto no meio ambiente. Exato. Então, quer dizer que, você imagina, olha que a gente falou ali de 4% de economia naquela situação, né, naquela cultura. Uma cultura como o tomate, por exemplo, que é uma cultura muito difundida no Rio de Janeiro, é também extremamente intensiva em defensivos. Então, no momento que você aplica tecnologia, permite gerenciar em tecnologia, você está, ao mesmo tempo, economizando nos seus insumos mais custosos e, ao mesmo tempo, trazendo um benefício para o meio ambiente. E aí, quer dizer, na medida que eu acho que o agronegócio brasileiro, ele tem crescido num ritmo muito acelerado, não é por acaso, não é exclusivamente pelo crescimento da demanda mundial, né? É porque realmente existe uma avidez por tecnologia, existe uma busca por ciência e uma seriedade muito grande, né? Eu estava também pessoalmente nesse lançamento do 5G no Instituto Mato Grossense do Algodão, e é absolutamente surpreendente, né, que em Rondonópolis você tem uma instituição daquele calibre investindo com fonte de recurso privada, né, na sua maioria, investindo pesadamente em pesquisa para desenvolver novas formas de manejo, sementes, etc. Eu acho que em todos os setores, o que os desenvolvedores de tecnologia têm que fazer é se aproximar do produtor rural, né, entender esses processos e buscar o potencial, onde estão os maiores potenciais de ganho de eficiência, de salto em produtividade, de segurança, como você falou, ou seja, segurança patrimonial, segurança do profissional, são temas extremamente críticos. E hoje eu acho que a gente tem um foco muito grande dentro da fazenda, né? Mas quando a gente conecta toda essa cadeia produtiva, quer dizer que a fazenda em si, ela é cerca de 25% do PIB do agronegócio. Toda a cadeia associada, a cadeia industrial, os prestadores de serviço, eles representam os restantes, né, 75%, e que hoje está caminhando para ser 30% do PIB brasileiro. E a possibilidade que a gente tem de conectar toda essa cadeia produtiva do ponto de vista de analytics, do ponto de vista de otimização, logística, segurança, é muito grande. Tem muita margem ainda para agregar tecnologia e para trazer benefício para as operações. Né? Perfeito. Gilberto, eu acho que eu tenho um complemento aqui que eu queria fazer. Até para essa conversa aqui, eu dei uma pesquisada também na agricultura do Rio, né? Eu queria compartilhar aqui com vocês uma parte dessa pesquisa. Tempo. Provavelmente isso aqui vocês já estão careca de saber, né? Mas para mim é novidade. A gente vê aqui, acho que a principal produção hoje em milhões de reais é o tomate, né, seguido da cana-de-açúcar e seguido da banana, né? E eu acho que uma coisa bem interessante aqui também, quando a gente olha nesse crescimento, se tu vê de 95 até 2020, a grana envolvida em agricultura no Rio mais do que triplicou, ou seja, ele vem em franco crescimento, né? Agora, uma coisa que eu achei interessante, pegando um gancho com o que você falou, sem conhecer os detalhes da agricultura, mas provavelmente aqui, né, tomate é para abastecer a cidade,
Né? Talvez alguma parte é para exportação, mas certamente uma boa parte é para abastecer o Rio de Janeiro. E normalmente não é abastecimento tomate de mesa, do Rio de Janeiro, tomate de mesa, e você quase não tem produção para chamado tomate industrial. Aquele da caixinha. Esse, sei. O Rio de Janeiro não compete com esse tomate. Perfeito. Agora, eu acho que tem um lance muito interessante aqui, que a conectividade, ela ajuda, porque, cara, quando tu come um tomate, né, até por alguns mitos que são criados, você começa a pensar, como é que esse tomate foi produzido, né? Uhum. Que veneno veneno não, que agrotóxico aplicaram nesse tomate? Como é que ele foi conduzido? Onde é que ele teve, né, do momento que ele foi plantado, depois colhido, armazenado, até chegar na minha mesa? Exato. E aí esse tema da rastreabilidade da produção, né, de poder saber, e o Renato falou antes em cadeia produtiva, né, saber não só onde ele foi produzido e como, mas todo o processo até ele chegar na minha mesa é extremamente importante, e cada vez mais, né, as pessoas estão bastante preocupadas com isso, estão preocupadas com o que comem, e a conectividade ela vem aí como um elo extremamente importante para garantir essa rastreabilidade, né? E não é que o produtor brasileiro ele produz mal, ele produz muito bem, mas às vezes por causa, né, de erros de poucos fica manchado, né, a imagem, e com a conectividade a gente consegue garantir completamente desde o plantio, né, do plantio até o garfo, como se diz em inglês, né, from food to fork. E isso é muito bacana, trazendo essa segurança de como foi produzido e o que eu estou comendo. Tem um movimento, né, Gregory, muito interessante de direto do produtor, de consumir de produtores locais, de forma que você minimize a cadeia logística, né? Tanto do ponto de vista de custo, quanto do ponto de vista de pegada de carbono. Sem conectividade é impossível, né? Se fazer. Exatamente. Eu tenho até um exemplo dentro de casa aqui, Renato. Com a pandemia, né? Eu comprava antes meus legumes no supermercado. Com o surgimento, com a pandemia. Primeiro que tu não queria tanto ir no mercado com um monte de gente. E aí começaram a surgir a turma aqui que produzia e tinha o app, eu usava até o WhatsApp, né, em casos mais simples. Cara, você faz a lista, no dia seguinte ele está lá com a maquininha do cartão na tua casa. Então você na verdade cortou um elo e deu uma oportunidade para essas pessoas criarem a renda delas a partir do seu próprio negócio, né? Foi muito legal esse movimento. Mas, o Greg, o que você falou, e o Renato também, essa questão ela é fundamental, sobre rastreabilidade. Hoje, talvez o público da área tecnológica não tenha conhecimento, mas desde 2018 ou 2019, agora não vou lembrar direito, mas já existe uma instrução normativa conjunta, Anvisa e MAPA, que obriga que todo vegetal fresco, e aí agora ele vem escalonadamente, todo vegetal fresco comercializado no Brasil tenha rastreabilidade. Não é que vai ser, não, ele já é obrigado. Ele já é obrigado. Aí a implantação estava prevista para 2021. Esse processo de fiscalização deve ter sentido por conta da pandemia. Isso não se implantou de uma maneira tão como era esperado, mas o caso hoje, cada vegetal fresco que você come, tomate, frutas, legumes, verduras, todos eles precisam ter rastreabilidade, ou seja, eu preciso saber quem produziu. E, ao saber quem produziu, saber que agrotóxicos, que adubos, que manejo foi feito para cada um desses produtos. Isso não existe na realidade brasileira. Está sendo implantado, ainda não foi devidamente fiscalizado por conta da pandemia mesmo, mas isso também deve ter contribuído, mas quando começar a ser fiscalizado para valer, vai ser um Deus nos acuda. E aí vai começar todo mundo correndo atrás para poder ter essa cadeia de rastreabilidade implantada de uma maneira efetiva. E aí olha a oportunidade para as nossas startups, né, Gilberto? Perfeito. Tá aí uma oportunidade de implementação. Já tem algumas startups implantando isso, mas nada impede que esse é um mercado muito grande e que isso vai demandar certamente rastreabilidade,
etiquetas com rastreabilidade para cada um desses produtos. Então, Alexandre, aí é uma coisa interessante para você sugerir aos alunos, né? Mas já tem aí mais uma ideia para sugerir aos alunos desenvolver uma startup, ou várias iniciativas de startups nessa área. Não, sem dúvida, né? Acho que a gente está falando aqui de oportunidades, né? Eu acho que um ponto importante, eu acho que para qualquer aluno, né, que queira ser empresário, virar empresário, né, é realmente conhecer um pouco da vertical que ele entende, né, o que ele gosta, na verdade. Né? Acho que a gente está falando do agro aqui. O agro é a grande alavanca do Brasil, né? Então a gente está falando e pegando o Rio de Janeiro, acho que a gente está falando de outro tipo de agro, né? Um agro não extensivo, um agro, mas que tem infinitas possibilidades, como a gente está falando. Né? A gente está falando de algumas possibilidades. Né? Eu tenho falado com algumas pessoas aqui do Rio que estão buscando, né, fazer esses desenvolvimentos de forma regional na Serra do Rio e tudo mais, que eu acho que esse é o caminho e eu acho que aí é a oportunidade realmente para esses futuros empreendedores buscar entender um pouquinho melhor, né, quais são essas dores, né, ou futuras dores vinculadas ao que talvez em outras culturas já seja realidade, né? Então acho que a gente fala muito de a questão da aplicação de agroquímicos, né? Que por exemplo, no algodão, isso aí é algo que é o game changer, né? Em termos de custo no final do dia, porque são muitas aplicações. E você monitorar a questão de clima, o dia que você vai aplicar, tudo mais e tal, muda o jogo em termos de gastos que você tem. E aqui, de novo, falamos de tomate. Eu entendo, a única coisa que eu entendo de tomate é que eu adoro tomate, né? Tomate é algo que aqui em casa tem sempre, mas eu acho que tem oportunidades aí que talvez não sejam mapeadas, né? E que aí, eu acho que numa roda de discussão, né, trazendo, eu acho que a multidisciplinaridade ela é extremamente poderosa, né? Então, eu acho que o Conectar Agro é um pouco exemplo disso, né? Nós, há 3 anos atrás, né, Gregory, Renato, aí, quando nós nos encontramos, né, e aí nós sonhadores aqui de fazer a conectividade no campo e tal, e a gente tinha uma ideia. Quando a gente começou a entrar e falar com o Gregory, CNH, com as pessoas da GCO, com as pessoas das outras empresas que já estavam no agro, a gente foi realmente entender a realidade, né, que eu costumo dizer, sujar o pé de barro, né? Então, se você quer, né, a sugestão minha aqui, se você quer realmente fazer, né, trabalhar com alguma solução no agro, né, quer desenvolver algo, vá sujar o pé de barro, né, pega um professor, né, um tutor que tenha entrada, né, em alguma região e vá lá sujar o pé de barro, vá conhecer a realidade, porque daqui do outro lado, né, em cima da prancheta, a gente tem uma visão mais bonita, né, e mais teórica, romântica talvez, das coisas. E as oportunidades estão lá, né? As oportunidades estão realmente no momento que você vai sujar o pé de barro, né, e entender as mazelas de produzir no Brasil. Que realmente, né, eu tenho 2 filhas adolescentes e a gente conversa às vezes sobre a questão do agro no Brasil, e eu acho que existe uma falta de conhecimento muito grande, na verdade, de uma forma geral, né? Eu acho que a gente falou agora do agropop, né? Eu acho que isso está mudando um pouco até a visão de uma forma geral do agro, mas acho que a gente precisa muito disso, né? Eu acho que o Brasil tem que se orgulhar. Temos problemas, claro, como todo país tem, mas a gente tem que se orgulhar do que a gente é, né? E a gente é realmente um maior produtor aí de alimentos do mundo, né? Temos que entender também a evolução que precisamos fazer, mas temos que olhar para dentro disso e fazer essa correlação, né? Esse cruzamento de informações, onde você pode trazer, às vezes, coisas que estão sendo usadas em grandes propriedades, né, de soja, né, ou de milho e tal, para aplicações em hortifruti, né? A gente tem um grande cliente nosso, que é a Citrosuco, por exemplo, que é o maior produtor e exportador de suco de laranja do mundo, né? A gente está colocando conectividade do 4G nas 26 fazendas deles, então, e aí começam a surgir N oportunidades, né? E eles são uma empresa que vai muito atrás de startups e tal. Então, acho que
Isso com certeza, acho que aqui no Rio, num universo diferente, né, que a gente está falando de, acho que comunidades mesmo, região, né, que tem, cada uma tem o seu tipo de produção. Acho que isso tem que ser explorado e deve ser explorado aí. Eu acho que esse evento é um pouco isso, né? É para fomentar essa conexão, né? Não parafraseando a conectividade, mas fazer a conexão das ideias, né? Conexão de oportunidades aí que a gente está vendo e que a conectividade habilita de uma forma geral, né? Aproveitando o Alexandre que você está falando, se você quiser sujar o pé de barro, aproveite e entre em contato com a Associação de Engenheiros Agrônomos do Rio de Janeiro, porque ali está cheio de gente que está acostumada, aliás, trabalha com o pé sujo de barro e está acostumada a conhece bastante a realidade rural. Então, quem quiser, aeage.org, acho que BR, ou não sei se tem esse BR, então, mas fica a sugestão. Mas, pessoal, tem algumas perguntas aqui no chat que eu esqueci de levantar, que eu acho que é importante para a gente poder, já caminhando aqui para o final. O pessoal está perguntando, Mônica, não sei se a Mônica aqui estava em contato com a gente, mas perguntando aqui, a Mônica Viana, como vocês veem o custo da conectividade sendo repassada ao pequeno produtor familiar? E tem mais uma outra pergunta, né? Como o Conectar Agro pode apoiar a implementação de projetos pilotos científicos de novos sensores aqui no Rio? Então, quem que poderia responder isso? E já, talvez, eu não sei, Thaís, já perguntando aqui para a gente, talvez já ir caminhando e aí já fazer essas questões, aí a gente começar a fazer as nossas despedidas. Não, perfeito. Eu acho que eu posso começar a falar de custo, né? Tentar ser breve também. Acho que existe muita cobertura que as pessoas não sabem que existe. Então, tem muitas áreas que já têm cobertura e que, na verdade, às vezes você usar outra operadora e tal, você não sabe que tem, né? Então, eu convido, né, as pessoas que queiram a TIM, tem uma transparência em relação à cobertura. Então, no site da TIM, você tem lá uma mapa de cobertura que você consegue ver por tecnologia e tudo mais. Você já tem cobertura na sua região. Você bota lá latitude, longitude, você consegue botar, às vezes, CEP e tal. Você consegue acessar isso no site e saber se você já tem cobertura. Você já pode usar, né? E a gente, por experiência, sabe que essa desinformação existe, né? Quando a gente trabalha como operador há muitos anos e não tem a visão de o que você tem com as outras, né? Esse é um ponto. Outra nós temos iniciativas, como o próprio Gregory falou, né, como Conectar Agro e a TIM engajada dentro da associação, para levar a conectividade para pequenos e médios produtores, onde temos algumas alavancas. A primeira delas são as cooperativas, né? Então a gente tem falado, né, e trabalhado com algumas cooperativas buscando modelos de negócio que levem a cobertura, porque hoje uma torre 4G ela cobre uns 15 mil hectares, entendeu? Então, você está falando de uma bela cobertura, né? Só que, quando você fala de um pequeno produtor que tem 100 hectares aí, você tem uma infinidade de produtores com 100 hectares e aí o desafio é você conseguir juntar todos esses produtores para que esse investimento tenha rentabilidade para a operadora. Então, o modelo de negócio hoje é o nosso desafio, nós estamos buscando aí com algumas cooperativas chegar nesse modelo. Então, esse é um caminho que está bastante adiantado. Outro caminho a gente está desenvolvendo soluções para pequenos e médios produtores com coberturas menores, com equipamentos de menor capacidade, né, e menor custo também, que cobrem áreas menores e aí podem endereçar diretamente áreas como de 500, 1.000 hectares. Então, você reduz o tamanho, né, da cobertura para levar né, uma solução mais simples e tal para conseguir endereçar esse produtor. Isso está dentro do nosso desenvolvimento, a gente deve ter isso nos próximos, até o final do ano a gente deve ter essas novidades, né, para endereçar o pequeno e médio produtor. Então, acho que é uma evolução, né? Acho que, não sei se o Gregory ou o Renato querem complementar, mas acho que é uma evolução, o dia a dia, né, de a gente buscando formas, né, que são os modelos de negócio de fazer a conta fechar, né? Uhum. É isso aí. Nós temos que usar essas alavancas. No final, o nosso papel aqui é articular, né, Gilberto? Uhum. Então,
e Mônica que fez a pergunta, então, o desafio, por exemplo, se tem 300 produtores de 1.000 hectares, né, ou 300 produtores de 10 hectares, como é que a gente faz eles, como é que a gente associa essa turma e viabiliza? Como é que nós temos hoje um braço muito forte também institucional, né? Então tem algumas possibilidades também através de governos de acelerar esse processo, inclusive de ajudar a viabilizar. Então acho que é outra alavanca importante, fora essas que o Dalforno já mencionou. Mas o nosso papel aqui, assim que a gente enxerga, é articulando para poder fazer chegar não só no grande, mas também no pequeno. Perfeito. Muito bem. Eu acho que sobre o... Talvez eu possa começar a resposta do segundo, né? Eu acho que depois vocês podem comentar de laboratórios, inclusive, que existem no Rio, né, Renato? Mas falando de conectar agro e de ecossistema e como é que a gente pode ajudar a viabilizar isso, né? O Conectar Agro hoje ele é uma associação. E essa associação, inclusive, a gente criou vários níveis para poder dar acesso, né, a vários tamanhos de empresa, pessoas que querem participar. Então, inclusive, existem o membro que nós chamamos de apoiador, tá? É uma taxa bem acessível e a ideia é justamente dar acesso a todo mundo para eles poderem entender, né, como conectar, o que são as tecnologias, as técnicas, e temos um grupo, inclusive um pilar, que é o pilar técnico, que é responsável por isso e de passar toda essa bagagem. Então, hoje, inclusive, vocês viram que nós somos 8 empresas, né? Mas já existem mais 22 que estão prestes a ser anunciadas como parte da associação e que buscam, entre outras coisas, esse acesso a como desenvolver para o ecossistema do Conectar Agro. Perfeito. Gente, eu não sei se a gente já pode ir caminhando para as despedidas, né? Para a gente vai estar caminhando já, o nosso tempo está encerrando. E aí, acho que está aí se o Renato que também quer fazer alguma consideração sobre essa questão, e aí aproveitando também para fazer as despedidas, para caminhar para o encerramento. Bom, foi um prazer, eu agradeço muito o convite, né, dos organizadores do RISE, do time da UFRJ. Gilberto, parabéns pela condução, né, obrigado pelas perguntas. Aos colegas aqui, Gregor e Alexandre, também um abraço. Continuaremos nossa batalha no Conectar Agro, né, e deixo para quem participou, nos acompanhou, o convite para que entre em contato com a gente, né, busque, ou seja, como é que juntos, né, que outro elo da cadeia hoje a gente não está envolvendo, sejam pequenos prestadores de telecomunicações locais, que eventualmente têm uma fibra ali no lugar, seja uma pequena associação que a gente não mapeou, que juntam 20 desses pequenos produtores, sejam grandes empresas que são parte dessa cadeia e que se beneficiariam das aplicações em torno da conectividade. Eu acho que tem muita coisa por trás que, se a gente tivesse conectado, né, teríamos... a gente consiga acelerar esse modelo de negócio. Então, fica aí o convite e foi um prazer mais uma vez. Só reforçando, Renato, qual é o link do site? Conectaragro.com.br. Mais fácil que isso, impossível. Maravilha. Muito bem. Obrigado, Renato. Gregory, você gostaria de... Talvez o Alexandre, aí o Gregory como presidente, né, ele entra fechando, talvez isso, pode ser. Alexandre, então... poderia fazer suas considerações finais para a gente e as suas... Não, perfeito. Bom, primeiro, obrigado pelo convite aí, parabéns, Gilberto, pela condução. Foi um grande prazer, né, dividir aqui com os meus colegas do Conectar Agro esse painel, né? Acho que foi muito interessante a discussão, espero que tenha sido interessante realmente para quem estava ouvindo. Eu gostei muito da discussão, acho que foi muito interessante. E a gente está à disposição, né, a TIM, né, e o próprio Conectar Agro aí para ajudar nas iniciativas do Estado do Rio. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Alexandre. Então, Gregory, para encerrarmos aqui, seu espaço para as suas despedidas. Não, perfeito. Acho que o Renato e o Alexandre sumarizaram muito bem. Eu espero que a gente tenha conseguido repassar para vocês, né, a paixão que a gente tem por esse tema. Realmente o time aqui está muito engajado em fazer a coisa acontecer, né?
A gente gosta desse, eu vou falar aqui pelo Alexandre, pelo Renato e por mim, mas a gente gosta dessa coisa e acho que a gente gosta muito porque a gente percebe o quanto é nobre, né, essa missão de ajudar a levar a conectividade, de transformar a vida das pessoas e de fazer algo, né, por nosso país. Realmente é uma missão país e a gente acredita muito nisso. Muito obrigado a vocês aí pela organização. A gente está sempre à disposição para voltar, falar mais sobre, dar atualizações do Conectar Agro e comentar cada vez mais esse tema aí tão empolgante. Muito obrigado. Obrigado. Bom, nós contamos então com a participação do Gregory Riordan, presidente da Associação Conectar Agro, do Renato Bueno, representante da Nokia na América Latina, e Alexandre Del Forno, da TIM Brasil. E nós conversamos nesse momento, na RISE 2021, sobre conectividade no campo e IoT, as possibilidades das conexões na área rural. Eu, como engenheiro agrônomo, achei muito legal. Eu acho que há um campo imenso a ser explorado nessa área de tecnologia e agradeço e parabenizo ao FRJ, aos realizadores dessa iniciativa e agradeço também ao Gregory, Renato, Alexandre. Obrigado a você que está nos ouvindo até agora, nos vendo e nos assistindo até agora, e nós continuamos, a RISE continua com outras mesas logo mais. Muito obrigado, boa tarde ou boa noite.